Olá, bom dia a todos, graça e paz. Hoje nós vamos fazer o resumo da lição de número 3, lição do dia 17 de julho de 2022. A mensagem das bem-aventuranças. Então nós vamos focar hoje o que de fato essas mensagens estão transmitindo. Jesus aqui estava falando de valores. Então toda vez que nós vamos estudar uma lição, a gente tem que entender o que elas estão passando, o que de fato essas lições estão transmitindo para nós. Essas lições estão nos transmitindo valores e fala de ética, certo? Então, o texto áureo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O texto áureo, a base dele é o Salmo 128, versículo 1. Tá? Na verdade aplicada, as bem-aventuranças revelam que não há harmonia entre os valores do reino de Deus e do mundo. Ou seja, as coisas de Deus e as coisas do mundo, elas não se misturam. É igual a água e óleo. Se você for analisar a água e o óleo, não se mistura. Se você jogar 2 litros de óleo dentro de 2 litros d'água, o óleo vai bater no fundo da água, tá? Vai bater no fundo da água, mas ela não vai ficar embaixo do fundo, ela vai subir para a superfície. Ela vai ficar toda boiando em cima da superfície. Ela não desce para baixo, não fica embaixo. Tá? Então você observa brincando. Então, valores do reino de Deus não se misturam com coisas deste mundo. Mas infelizmente, estamos vivendo num dia tão difícil em que estão pegando os valores do reino de Deus ou dos céus, reino de Deus e dos céus é a mesma coisa, e simplesmente estão misturando eles. E a gente não deve misturar. As coisas de Deus têm que ser separadas das coisas do mundo. Hoje as pessoas, infelizmente, estão fazendo uma junção, uma rima com as coisas de Deus, brincando com as coisas de Deus e colocando as coisas de Deus em coisas que não deveriam colocar. Estão deturpando os valores do reino de Deus e misturando com paródias. Isso você não deve fazer. Tá? Os 3 objetivos dessa lição: apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã. O segundo, destacar as virtudes que tratam da vida prática. E terceiro, mostrar o estilo de vida diferenciado do mestre. Esses 3 objetivos, eles estão na parte 1, 2 e 3. Então, no tópico 1, todo, nós vamos apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã. Vamos lá. No tópico 1, apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã. As bem-aventuranças nos ensinam claramente como os valores transmitidos por Jesus são contrários àqueles adotados pelo mundo. E, de fato, Jesus aqui no Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7, ele traz valores ou trata de valores que são contrários àqueles que o mundo está adotando. E a pergunta é: o mundo de hoje está adotando valores que contradizem a palavra de Deus? Sim. E Jesus, no tópico 1, ou no primeiro objetivo que está dentro do tópico 1, ele ensina isso aí. Tá? Ele ensina isso aí. Ele ensina bem claro os 3 tópicos. Convém você atentar. Então, as bem-aventuranças vão nos ensinar, de um modo claro e objetivo, que os valores que Jesus veio transmitir lá no Sermão do Monte e que ficou para nós como um legado para essa geração, são contrários àqueles adotados pelo mundo. Os valores deste mundo
são bem diferentes do de Deus. Se você for analisar de um ponto de vista bem comum, Paulo, ele fala isso bem claro, lá na frente. Paulo fala bem claro, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Hoje estão pegando alguns valores da palavra de Deus, pegando textos isolados da palavra de Deus e estão ensinando o que pode. Pegam textos isolados e ensinam o que pode. Quando você vai pegar o cabeçalho, você vai ver bem claramente que não pode muitas coisas. Então, simplesmente a pessoa estão pegando algumas coisas do reino dos céus ou pegando a própria Bíblia Sagrada, deturpando e ensinando ele ao inverso do que o texto realmente quer dizer. Tem muitas coisas na Bíblia que são doutrinas e ensinamento para nós, deixado por próprio Deus. Só que estão pegando alguns valores das Escrituras Sagradas, estão deturpando ele, estão tirando, tá? Já tem uma circular por aí que estão praticamente mudando alguns versículos e simplesmente traduzindo ele de uma maneira bem diferente. Isso é deturpar. E Jesus falou bem claro: ai daquele que tirar ou acrescentar um tio dentro da sua palavra. Deus vai tirar deles o direito e o acesso à árvore da vida naquele grandioso dia quando ele voltar. Então não pode. Então no preâmbulo do tópico 1, virtudes que alicerçam a vida cristã. Então, é o primeiro objetivo que começa no preâmbulo do tópico 1, vai até o 1.3. Tá? Cada uma dessas bem-aventuranças que Jesus descreveu aqui, é consequência de uma atitude adotada, a qual expressa os valores que norteiam todos que procuram viver segundo as leis do reino de Deus. Ou seja, Jesus praticamente está dando um chega para lá naquelas pessoas que pegam valores do reino e simplesmente deturpam. Aqui nesse capítulo 5 do Evangelho de Mateus até o 7, quando aquele povo está tudo rodeado em volta de Jesus, e Jesus começa a falar das bem-aventuranças, entre eles estavam aqueles fariseus da época, aqueles religiosos da época, que eles ensinavam o costume da lei de Moisés, mas eles não cumpriam ao pé da letra. Ou seja, ensinavam uma coisa, exigia do povo uma coisa, mas fazia outra bem diferente. E o encontro deles com Jesus no Monte das Oliveiras, o ensinamento de Jesus para eles, não somente para ele, mas para todos, vai exatamente nortear eles. Vai ensinar eles, vocês estão ensinando errado. Vocês estão ensinando uma coisa e praticando outra. Então, vai em contrapartida àquilo que estavam ensinando naquele dia. No tópico 1.1, o alicerce de toda a felicidade. Gente, tudo tem um alicerce. E o ensinamento de Jesus, ele é um alicerce. O que é um alicerce? Firmeza. O que é um alicerce de uma casa, por exemplo? É a firmeza de uma casa. E Jesus falou isso. Ele falou, um certo homem construiu sua casa na areia. E veio os ventos fortes, os rios, e afundaram e derrubou aquela casa. Mas um outro homem construiu sua casa na rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio tudo, e não derrubou porque aquela casa estava firme, porque aquela casa tinha alicerce. Se você olhar a vida real, se você fizer uma casa sem alicerce, sem fundamento, sem fundura, né? E não fizer alicerce, aquela casa simplesmente vai cair, porque ela não tem nenhuma base. Ela não tem nenhuma firmeza.
Se você simplesmente pegar uma casa, tá? Fazer um buraco no chão, fazer a massa, levantar o tijolo, meu amigo, aquela casa não vai aguentar muito tempo, não. Principalmente quando você colocar o peso em cima dela, que é o telhado e a laje. Por quê? Primeiro que ela não tem base. Segundo que ela não tem coluna. Aquela casa vai a pique e vai cair. Então aqui Jesus no tópico 1.1 ele está ensinando o quê? Que o alicerce de toda felicidade, o alicerce de toda felicidade, a pobreza de espírito é a principal virtude de todo o ensinamento de Jesus. Jesus falou bem claro aqui, pobre de espírito são aquelas pessoas que não têm realmente nada, ou aquelas pessoas que têm muitos bens materiais, mas que infelizmente ainda são pobres das coisas de Deus. A pobreza aqui significa ausência das coisas de Deus. A pessoa pode ter muita coisa, mas ele é pobre porque falta nele, tá, ensinamento. Falta nele, tá, ensinamento. Então ele é pobre, é chamado de pobre. Essa virtude se assemelha à rocha, cuja casa é edificada. Falamos agora sobre ela. Onde todos os fatores externos podem agredi-la e sequer abalar sua estrutura. Todas as demais se debruçam sobre ela. Essa tradução pobre de espírito também é a que dá mais sentido, porque retrata alguém que é vazio, que nada tem e que vive em total dependência. Pobre de espírito é aquela pessoa que vive em total dependência. Ele pode ser condições financeiras. O pobre só pode ser aquele que mora numa casinha humilde, lá no meio do mato, mas ele é pobre de espírito também. Não é porque ele mora numa casinha lá no meio do mato que ele é pobre de condições financeiras, mas muitas das vezes ele pode ser pobre de condição financeira, mas ele é arrogante. Ele precisa de Deus, ele é dependente de Deus, então ele é também chamado de pobre de espírito. Tá? Observe bem, ele é também chamado de pobre de espírito. Então a gente tem que pegar esses aqui e observar bem claro aqui. Observar bem claro, tá? Jesus ensinou de uma forma bem arbitrária aqui, que muita gente ficou perplexo de ver a forma como ele ensinou. A forma como ele ensinou. Tá? Isso que Deus deseja é que seus filhos, pessoas autossuficientes, não contam com a graça e também não ensinam como somos dependentes. Eles estão vivendo em um tempo em que as pessoas acostumaram a confiar em si mesmas e na força do seu próprio braço. Olha aí. Ou seja, as pessoas acham que confiar naquilo que ele tem, ele já é autossuficiente demais. E nem sempre nós podemos ficar confiando naquilo que nós temos. Nós temos que precisar de Deus, depender de Deus. Quando a pessoa ele é autossuficiente demais, ele simplesmente exclui Deus de tudo. Ou seja, ele não precisa e nem depende de Deus, porque ele acha que tudo que ele tem é o suficiente e não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. Aí essas pessoas são chamadas de pobres de espírito. Quando eles excluem Deus de qualquer relacionamento, de qualquer coisa, e acham que são autossuficientes demais e não precisa de ninguém. Jesus falou bem claro, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, queira ou não queira, nós somos dependentes um dos outros. Todo mundo é dependente do outro. O pobre, o rico, ele é, infelizmente, dependente um dos outros. Ninguém é autossuficiente possível. Você é dependente, você precisa de alguém. Assim como o cego precisa da bengala, ou seja, ele é dependente. Assim como o cadeirante precisa da cadeira, ou seja, ele é dependente.
Assim como a terra precisa da chuva, ou seja, a terra é dependente de quê? Da chuva. A terra é dependente de quê? Do sol. A terra é dependente de quê? Da lua. Você imagine se Deus não criasse a lua, o sol e as estrelas. O que seria do homem? O que seria do homem? Se Deus não criasse o vento, a natureza, o que seria do homem? Quando Deus criou o homem lá no jardim do Éden, você observa bem claro que faltou algo no homem para o homem respirar. Faltou o quê? O sopro da vida. Sem o sopro da vida, eu duvido que o homem ia respirar e ia fazer isso. Não ia conseguir fazer. Porque ele precisa. Nós precisamos de tudo. Então significa que nós somos dependentes. Pobre de espírito é uma pessoa que vai sempre ser dependente. E dependente de quem? De Deus. Nós não somos independentes, nós somos o quê? Dependente. Quando você pega o documento de identidade, CPF, quando você vai preencher uma ficha numa empresa, num banco, em qualquer lugar, normalmente eles perguntam assim, quem são os seus dependentes? Pergunta o pai pergunta o pai quando o pai vai fechar numa empresa ou a mãe. Quem são os seus dependentes? Ah, meu dependente é meu filho e minha filha. Eu tenho um casal de filhos ou tenho 2 filhos, eles são meu dependente, ou seja, eles precisam de mim, eles são dependentes de mim. No documento meu está o nome do meu pai, no documento do meu pai está o pai dele, no documento dos meus filhos está o meu nome, no documento do filho dos meus filhos, que é meu neto, está o nome do meu filho, ou seja, dependente. E essa dependência é para o resto da vida. Quando morre a mãe e o pai, por exemplo, você tem que levar um documento de dependente, você não consegue ressacar o dinheiro. Então, dependente é aquela pessoa que vai estar sempre precisando. Tá? Tópico 1.2. Ele fala consolo para os que choram, que é a segunda bem-aventurança do capítulo 5, onde Jesus fala que nesse mundo, quem nesse mundo nunca chorou? Essa é uma pergunta muito importante, né? Que o tópico 1.2 vai tratando. Quem nesse mundo nunca chorou? Todo mundo chora. A criança, quando vem ao mundo, dá o seu choro. O ser humano, quando perde um ente querido, quando perde um bem material, ele chora. Todo mundo chora. Consolo para que eles choram. Até Jesus, quando estava lá na casa de Marta e Maria, né? Lembra quando Jesus estava na casa de Marta e Maria? No capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 35, Jesus, quando vê aquela cena do seu amigo Lázaro morto, acho que é o versículo mais curto da Bíblia, onde diz assim, Jesus chorou. Se eu não me engano, ele é o versículo mais curto da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Então você vê aqui até o próprio Jesus chorou. E não chorou uma vez só, não. Ele não chorou uma vez só, não. O segundo choro de Jesus, tá, foi antes dele ir à cruz. Então ele chorou, tá, várias vezes. Então, consolo para aqueles que choram. E o consolo para as pessoas que choram está onde? Dentro da sua palavra. Jesus também é o consolo para aquelas pessoas que choram. O mundo diz assim, mas o homem não chora. Chora sim. A pessoa fala que o homem não chora. Eu já vi muitos homens aí se derreter de lágrimas. Chora sim. Todo mundo chora. Não tem esse, não tem aquele. Todo mundo chora. Então, o consolo para aquelas pessoas que choram é quem? Deus. Está onde? Na sua palavra. Tá? Vivemos em um mundo onde as pessoas não querem chorar.
E para isso, vivem de entretenimento para fugir de suas realidades. Isso aqui é uma verdade. As pessoas não querem chorar e procuram entretenimentos para evitar o choro, mas não adianta. Você pode procurar um bocado de entretenimento por aí para evitar chorar, mas tu vai cair em choro. Eu já vi gente barbado que disse que não chorava, mas já vi chorar. Ó, nesse ensinamento aqui, quando Jesus ensina valores éticos e morais, lá no Monte das Oliveiras, no capítulo 5, muita gente chorou. Jesus conseguiu arrancar lá de dentro do interior de muita gente com o ensino, porque o ensino que Jesus trouxe aqui provocou nas pessoas choro. E não teve um, com certeza, que não chorou. Por quê? Porque a sua palavra ardia no interior do coração das pessoas. Tá? Tópico 1.3. Ele vai falar sobre a herança dos mansos. Quem são os mansos? John Stott, ele diz o seguinte: a condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Jesus não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso se somos de Cristo. Os humildes recebem o reino como recompensa, os que choram recebem consolo, e os mansos recebem a terra como herança. Manso. Mas tem hora que a gente deixa essa mansidão de lado. Tem hora que a gente deixa. Mansidão. O que é mansidão? Característica de uma pessoa que demonstra autocontrole ou moderação. Manso é aquela pessoa que ele tem autocontrole e moderação. Tem pessoas que não têm controle nenhum. E nem é pessoa moderada, ele é brabo. Se pisar no calo dele, você entra num trem lotado, por exemplo, da Supervia ou do metrô. Se esbarrou no calo de uma pessoa, a pessoa já olha para você de cara feia. Tem uns que pedem desculpa, mas tem outros que mesmo pedindo desculpa, tá? Mesmo pedindo desculpa, tem uns que não perdoam. Ele vira para trás, ele revida. Falta de mansidão, falta de autocontrole, falta de moderação, falta de temperança. Senta num ônibus lotado, você esbarra numa pessoa, a pessoa olha para você de cara feia. Tem gente que perdoa, mas tem gente que não. Olha para você, já te agride, já revida. Na casa de Deus também acontece isso. Pessoas que muitas das vezes você olha para ele de cara feia ou falou uma palavra para ele, ele vai tirar satisfação com você, vai brigar com você. Não é manso. São pessoas irritadas, zangadas, nervosas. Falta moderação. A Bíblia diz que Jesus foi levado para o matadouro como uma ovelha muda e ele não abriu a sua boca. Você não vê na Bíblia Jesus agredindo ninguém, você não vê na Bíblia Jesus batendo ninguém, você não vê na Bíblia Jesus matando ninguém, mas você vê na Bíblia as pessoas cuspindo em Jesus, ferindo Jesus, dando vinagre para Jesus e matando Jesus, colocando na cruz. Você não vê na Bíblia. E Jesus falou bem claro isso aqui. Ele ensina no capítulo 11 de Mateus, a partir do versículo 25 ou 30. Ele ensina sobre o manso. A Bíblia diz que o homem mais manso da terra perdeu o controle, que era Moisés. Mas por que ele perdeu o controle? Por que ele não teve autodomínio? Por que ele não controlou a situação? Porque o nervosismo das pessoas, a opressão daquelas pessoas, fez Moisés perder o controle. Ele acabou ficando irado. E muitas das vezes, quando a gente perde o controle, quando a gente não tem domínio da situação, a gente fica irado, zangado, nervoso, fica agressivo. E se a gente não tiver domínio, a gente acaba ferindo alguém. Ou fisicamente, ou espiritualmente. Porque não temos o controle. Tem momentos que a gente tem que ter o controle.
É por isso que Tiago fala sobre, ele faz uma expressão do cavalo. Salomão também fala sobre o freio na boca dos cavalos. Por quê? Ele vai dominar o cavalo. Né? Tem raça de cavalo que ele é brabo. Aí quando você coloca a rédea nele, coloca a viseira nele, coloca a rédea nele, a rédea é para controlar ele. Ou seja, nós temos que ter um controle. Precisamos ser moderados na nossa língua, moderados no nosso modo de ver e moderado no nosso modo de ouvir. Moderado no nosso modo de pensar. Provérbios 13, Salomão diz que a boca que muito abre tem perturbação. Tiago, o irmão de Jesus, ele ensina que primeiro o homem tem que ser tardio para ouvir, para depois falar. E tem pessoas que ele quer só falar e não quer ouvir. Está errado. Você precisa ter controle e domínio até daquilo que você fala e daquilo que você ouve. Precisamos muitas das vezes analisar as situações se o momento é para a gente falar. Às vezes o momento é para a gente ouvir. E a Bíblia Sagrada ela traz uma advertência. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Está em Apocalipse. Felizes, bem-aventurado é, felizes são aquelas pessoas que primeiro ouvem e depois guardam. Primeiro tem que ouvir e guardar. Mas tem pessoas que eles não querem ouvir. Tem pessoas que acham que eles têm razão e não querem ouvir. Acham que eles têm razão e não querem ouvir. Só querem falar. E fala que nem maritaca, não quer ouvir. Então, esse tópico 1.3 está ensinando você que você precisa ser manso. Se você quiser herdar algo de Deus, você precisa ser manso. Sem isso, não adianta, você não vai nunca. A segunda parte da lição vai falar exatamente sobre o segundo objetivo: destacar as virtudes que tratam da vida prática. Tem muitas coisas na vida que nós precisamos observar como nós estamos agindo. Tópico 2. O sermão em relação à vida prática. Ou seja, você tem que absorver o que foi falado no sermão e trazer para a sua vida prática. Porque ficar na teoria, todo mundo fica de teoria. Teoria é muito importante, mas se você não praticar, não adianta nada. Sua fé é em vão. Seu conhecimento é vão. Se você simplesmente só viver de teoria, tu precisa viver de prática, ou seja, trazer para a prática, ou seja, praticar de fato mesmo. Os 10 mandamentos, viver eles mesmo. Não é só ficar na teoria, não. A Bíblia é sagrada, não basta você conhecer de Mateus, de Gênesis, Apocalipse, né? Tu tem que viver. Conhecer é muito bom. Mas tu tem que viver também. Não adianta só conhecer. O jovem rico, ou o mancebo rico, ele queria viver uma vida eterna sem morrer, sem passar pela morte. E ele foi procurar Jesus e perguntou. Primeiro ele falou assim: bom mestre, que bem eu preciso fazer para mim herdar a vida eterna, para mim não morrer? Jesus primeiro repreende ele. Primeira coisa, ninguém é bom. Nem eu sou bom. Bom é só meu Pai que está no céu. Porque eu estou na natureza carnal, terrena, estou sujeito a tudo. E se eu não tiver domínio, controle, eu saio fora de mim, saio da minha realidade, então não sou bom. Eu estou sujeito a tudo aqui porque eu estou na forma humana. Bom é só Deus, só Deus. Jesus dá a primeira pontapé inicial nele. Segundo, Jesus dá outro chega nele. Você conhece os mandamentos? Eu conheço desde quando eu era jovem.
Eu frequentava a sinagoga. Eu conheço a lei Torá muito bem. Meu pai me ensinou muito bem. Meu pai me levava para o templo para aprender as leis de Moisés. Muito bem. Ele era apenas um conhecedor. Ele tinha o conhecimento e a teoria, mas não praticava, porque na hora de praticar fugia fora. É o que Jesus está querendo dizer para aquele rapaz. Você precisa aprender a sair da sua teoria, do seu conhecimento e trazer para a prática, ou seja, colocar nas ações e praticar. Aí Jesus falou com ele, ó, então tá, se você quiser viver eternamente e entrar no reino dos céus, faz o seguinte, começa do zero. Começa uma vida lá atrás no zero outra vez. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois que você fizer tudo isso, você vem e segue-me. Aquele moço simplesmente foi embora. Ele não quis praticar o que Jesus falou. Ele preferiu continuar na sua teoria, ou seja, tem pessoa que não quer mudar, quer ficar só na teoria, mas na prática não quer fazer. Então Jesus ensinou esses valores lá para os fariseus, saduceus, para os religiosos, para o povo daquela época e continua ensinando para as pessoas de hoje também. Tópico 2.1, fome e sede de justiça. A fome e sede de justiça a qual Jesus se refere aqui é aquela transformação que acompanha a nova vida do reino. Uma fome e sede que não cessa, que flui diariamente de um coração transformado. Ou seja, agora você é nova criatura, como Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, as coisas velhas já passou, tudo se fez novo. Ou seja, agora você é uma nova criatura do reino, você precisa ter fome das coisas do céu. É sempre alimentar a sua alma com coisas do céu. Mas tem pessoas que muitas vezes eles entram no evangelho, mas o evangelho nunca entra neles. Eles continuam vivendo aquela velha vida adâmica. Mata, rouba, fuma, prostitui, adultera, fornica, fala palavrão, tem a boca suja, é estúpido, ou seja, ele simplesmente entrou no tanque batismal. Mas a ação do tanque batismal não houve nenhuma reação, nenhuma mudança nele. Então, é essa fome que Jesus está falando. Você tem que comer agora a maná, a palavra. Tem que viver a palavra, meditar a palavra, dar agora alimento espiritual para o seu estômago, para a sua vida, para a sua alma. É o que Jesus está dizendo aqui. Ele chama de felizes essas pessoas, ou bem-aventurados. O 2.2, ele fala agora dos misericordiosos. A palavra misericórdia no original é ter compaixão da miséria alheia. E esse relato aqui, Jesus fala lá em Lucas 10, 25, se eu não me engano, na parábola do bom samaritano. Esse termo misericórdia, Jesus trata lá na frente, tá? Em Lucas 10, 25. Todos conhecem muito bem aquela passagem. Então a palavra misericórdia no original é ter compaixão da miséria alheia. É você olhar para aquela pessoa que está vivendo aquela situação pobre de miséria, como se fosse você. E sentir no seu coração um sentimento de ajudar aquela pessoa. Mas tem pessoas que não ajudam. Amanhã esquece que ele pode ser aquela pessoa que está lá, caído naquela sarjeta. Tá? Estou resumindo. 2.3, ele fala das pessoas que têm um coração limpo, puro. Tem pessoas que, o meu coração é puro, mas ele guarda ressentimento, ele guarda mágoa, ele guarda raiva, ele guarda ira, ele guarda rancor, ele não perdoa. Então seu coração não é limpo. Ele precisa ser limpo, puro. Jesus fala, tá? Isso aqui Jesus fala do caráter também, da personalidade da pessoa, que precisa ser sem mácula, sem mancha nenhuma. Tá? A Bíblia usa a palavra coração como o centro de nossa vida, revelando como podemos ser um manancial de moralidade e impureza. Jesus não estava preocupado com o que entrava. Ele afirmou que nada vinha de fora e contaminava o homem, mas o que saía de dentro. Mateus 15, 19 e 20 e Marcos 7, 20 e 23.
é do coração do homem que essas imundícias procedem ou saem. E Jesus não poupa a palavra quando afirma que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17:9. O coração limpo é o que não está dividido. O coração não é regenerado e tão volúvel que consegue levar uma pessoa a declarar lealdade e quando na verdade está servindo ao outro. Mateus 6:24. Os limpos de coração são aqueles que amam somente o Senhor. Tá? Tópico 2.3. O 3, que é o último, é exatamente o terceiro objetivo. Mostrar o estilo de vida diferenciado do mestre. Vou resumir isso aqui. Tá? Nós temos que ter um estilo de vida diferente dos outros. Jesus falou bem claro, ou você serve a Deus, ou você serve a Amon. Ou você serve a Deus, ou serve o diabo. Você vai agradar um, vai aborrecer o outro. Ou seja, você tem que ser diferenciado. Em Malaquias 3:18, também está relatado isso aí. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem um bocado de gente por aí, tá? Brincando de ser crente, mas são apenas carregador de Bíblia, não crente. Não praticam. Precisa praticar. Então, nossa vida tem que ser diferente. E Jesus ensina isso aí, ainda no Sermão do Monte. Jesus ensina isso aqui que eu estou falando no tópico 3, que está exatamente dentro das bem-aventuranças. Mateus 5:16. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém? No rodapé dessa lição, eu vou deixar mais alguns subsídios, tá? Para acompanhar essa lição. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Amém? Graça e paz.